Vamos nessa aula seguir com os nossos estudos aí textuais. Isso mesmo, já vimos o processo de comunicação para que haja o discurso, vimos que nesse discurso é importante compreender o contexto para então saber interpretar. Mas interpretar o quê? Interpretar textos, óbvio, mas de que tipo? De que gêneros? Solta a vinheta que eu já explico para vocês. Professor Tiago para mais uma aula de língua portuguesa. Então, para início de conversa, observem esses dois gêneros de textos aí. Estão vendo? Bom, antes de mais nada, é importante saber que quando produzimos um texto, mesmo sem pensar muito nisso, nós o organizamos de acordo com a finalidade que ele vai ter. É fácil notar, por exemplo, que quem produziu o texto 1, que está aqui, tinha em mente uma finalidade comunicativa, diferente de quem produziu o texto 2. Além disso, os textos foram produzidos e veiculados em situações e contextos distintos. O texto 1, por exemplo, foi extraído de um jornal, enquanto o texto 2 foi veiculado originalmente num livro de receitas. E por falar em finalidade comunicativa é aquilo que você quer comunicar. É o objetivo que você, o jornalista, por exemplo, tem de informar quando escreve a página da notícia. As situações e o contexto de produção se referem a quem produz. A quem produz o quê? Em que época? Para quem? Quem é que vai ler? E que veículo vai circular? Jornal, revista, livro, etc. Em que momento vai ser lido? Todas essas questões influenciam naquilo que é produzido. Justamente essas distintas finalidades comunicativas, situações e contextos de produção fazem com que os dois textos, esses dois textos que nós vimos, eles sejam diferentes. E como organizar, então, os gêneros de texto? Bom, dizemos que o contexto, o mundo social em que vivemos, determina os nossos modos de usar a linguagem verbal, por exemplo. Os textos têm características próprias, que são um produto aí de um contexto que vai além da linguagem verbal. Dessa forma, quando alguém se predispõe a contar uma piada, espera-se que seja engraçada e que se possa rir dela. Quando compramos uma revista, queremos encontrar aquilo que nela fomos procurar. Portanto, o que se quer comunicar determina como vamos comunicar, isto é, qual é o tipo de texto. Reconhecemos muito bem as características dos gêneros de textos aprendidos na nossa convivência social ou até mesmo na escola. Sabemos também como cada um funciona socialmente falando. E queiram vocês aceitar ou não, isso que nos faz viver bem no nosso entorno social. Dessa forma, não entramos num consultório médico e esperamos que o médico passe uma receita de bolo. Da mesma maneira como não procuramos num livro de receita de bolo uma receita médica, não é mesmo? Agora, olhem só, observe esse texto aí. Alô, quem está falando? Com quem deseja falar? Gostaria de falar com a Lourdes. Ela está? Não tem Lourdes aqui. Desculpe, então. Vocês identificam esse gênero de texto? Qual a sua função na sociedade? Vou deixar essa pergunta no ar. Agora vejam este outro texto aí. Vocês conhecem esse gênero? Onde vocês encontram esse gênero? Para que ele é usado? Depois eu respondo. Agora vejam um último texto aí, ó. Vocês identificam o gênero do texto? Vocês perceberam que a palavra gênero esteve presente nas 3 perguntas que eu fiz a vocês? Isso aconteceu porque sempre que usamos a língua é por meio de algum gênero, quer seja falando ou escrevendo.
Todas as realizações linguísticas se fazem com o uso dos gêneros textuais. Tivemos exemplos da conversa telefônica, do poema e do verbete de dicionário. Na verdade, atualmente são quase incontáveis os gêneros que circulam na sociedade. Cada gênero de texto possui especificidades que os diferenciam aí dos demais gêneros. Apesar das semelhanças entre alguns, isso pode acontecer. Prova disso é o fato de reconhecermos e diferenciarmos quase que imediatamente um bilhete de um e-mail. Os gêneros textuais nascem das necessidades sociais com o uso da língua para a comunicação. Um exemplo disso são os novos gêneros que surgiram após o aparecimento da internet. O e-mail, o chat, o blog, Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai. O filósofo russo Mikhail Bakhtin definiu os gêneros que usamos no nosso cotidiano como tipos relativamente estáveis de enunciados. O que ele quis dizer é que eles caem em desuso e a cada dia vão surgindo novos para atender às necessidades comunicativas das pessoas. O próprio Bakhtin afirmou que só nos comunicamos através de gêneros textuais. Nos dias de hoje, cada vez mais é exigido o domínio dos gêneros, o que nos faz crer que a inclusão social depende, em parte, desse domínio. Desse modo, é importante saber como os gêneros de textos se organizam, bem como quais são as características específicas da maioria dos gêneros com os quais temos maior contato. Para elucidar melhor o que eu estou dizendo agora para vocês, saber se portar bem numa entrevista, produzir uma carta argumentativa, compreender um manual de instruções, uma bula, uma receita culinária, uma piada, elaborar resumos, resenhas, seminários, uma infinidade. São necessidades essenciais para nos sentirmos integrados socialmente. Os gêneros textuais se organizam com base na composição, no estilo e no tema. Dessa forma, podem ser classificados em primários e secundários, podendo aí ser orais ou escritos. Os primários são os gêneros mais simples, mais espontâneos, principalmente orais, como por exemplo uma conversa entre familiares, ou um bate-papo, uma conversa entre amigos. Os secundários são gêneros mais complexos, eles aparecem principalmente na modalidade escrita. Por exemplo, num artigo científico ou documentos oficiais. Os gêneros orais, eles se realizam através da fala, por isso eles são mais espontâneos. A oralidade é mais espontânea neste caso. Já os gêneros escritos se materializam em textos escritos. Da mesma forma que acontece com os gêneros orais, há aqueles que são escritos, porém se realizam na oralidade. Como, por exemplo, os telejornais, que são escritos, mas produzidos oralmente. Os gêneros textuais se compõem de acordo com características aí composicionais, estilísticas e temáticas. Exemplificando tudo isso, poderíamos pegar o gênero de texto carta e dizer: toda carta apresenta uma composição específica que a diferencia de um bilhete, por exemplo, tá? A carta possui local e data, possui vocativo, corpo do texto, despedidas e assinatura. Característica composicional é isso. O estilo da carta pode ser uma carta de amor, de reclamação, em linguagem culta, informal. Isso é característica estilística. E aí, envolvendo as nossas escolhas linguísticas, o tema pode ser de saudade, uma cobrança indevida, uma viagem realizada e por aí vai. Essas são características temáticas, conforme aí os seus destinatários, os receptores. Assim, a construção composicional é a estrutura, é como o gênero se organiza, como é seu acabamento. É como a estrutura de uma casa mesmo. São as bases, os alicerces que sustentam o gênero em questão. As características estilísticas dizem respeito às marcas linguísticas próprias do gênero.
Alguns usos sintáticos, escolhas lexicais mais comuns no uso do gênero dado. Já o conteúdo temático refere-se aos traços que marcam a função social do gênero nas situações de uso. É o que define para que ele serve, quem são os seus destinatários preferenciais, seu tipo de conteúdo básico. Tudo isso determina o tema. Agora vamos analisar uma questão do Enem sobre gênero textual, que cai muito aí no Enem. Então, vejam só. Câncer, 21/6 a 21/7. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. O que ficou guardado virá à tona, pois este novo ciclo exige uma desintoxicação. Seja comedida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. A preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de olhar além das questões materiais. Sua confiança virá da intimidade com os assuntos da alma. Texto tirado da revista Cláudia, número 7, ano 48, julho de 2009. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é vender um produto anunciado? Bom, essa é uma característica do gênero propaganda, não do horóscopo, que é isso que vocês estão vendo nesse texto. Letra B. Informar sobre astronomia? Você até poderia supor que a alternativa fosse esta, não fosse pelo fato de que horóscopo vem de astrologia, não de astronomia. Letra C. Ensinar os cuidados com a saúde? Quem ensina são os gêneros didáticos, o que não cabe ao horóscopo. A letra D diz que expor a opinião de leitores em um jornal. A letra diz que a função é expor a opinião de leitores em um jornal. Bom, são gêneros jornalísticos que expõem opinião em jornal, e não horóscopo. E a letra E diz que é aconselhar sobre amor, família, saúde, trabalho. Resta-nos aí concluir que o horóscopo tem a função, sim, de aconselhar, neste caso, né, sobre amor, família, saúde, trabalho e por aí vai. Gostou? Então vocês não podem perder a próxima aula, que trataremos das sequências ou tipos textuais. Até a próxima então, pessoal. Valeu!